Olá, queridos, boa tarde, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, com todos os seus familiares. Hoje o nosso Pense Nisso, a nossa reflexão, será firmado no tema blindando nossas mentes com bons pensamentos. E o texto que nós vamos usar é capítulo 4, versículo 8 da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, outras traduções, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude ou algum louvor, seja o que ocupe os vossos pensamentos. Bem? Então, há muito se diz que mente sã promove um corpo saudável. Isso é em decorrência de que as maiores batalhas e tensões, né, da vida, elas se desenrolam justamente nela, na mente. E como não há como dissociar a mente dos pensamentos, porque se a mente diz respeito à capacidade de armazenamento, de inteligência, informação, pensamento é tudo aquilo que a gente desenvolve como ideia, lembranças, projetos, enfim. Então estão intrinsecamente ligados, né? E aí, nesse texto é uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é claro, ele consegue, né, traçar uma meta, ele nos dá uma receita de como nós podemos blindar a nossa mente com bons pensamentos, né? E é interessante que essa carta à igreja de Filipos ficou conhecida como a Carta da Alegria, embora tivesse sido escrito por Paulo na prisão, na sua primeira prisão em Roma. E de lá ele conseguiu promover nos corações dos seus destinatários, né, essa orientação, esse estímulo. E é interessante porque a prisão, a cadeia, as pessoas que ficam lá cerceadas, né, comumente, dependendo do tempo, né, é um lugar de muita reflexão, né, de refletir sobre atitudes, sobre projetos futuros. E o apóstolo consegue, de lá, estimular, né, os irmãos, e não somente a eles, a mim, e eu penso que a todos vocês que acessarem este canal, né, com essa mensagem. A blindar os pensamentos, a nossa mente com bons pensamentos. E ele inicia então o seu conselho dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ora, tudo que é verdadeiro é aquilo que se opõe a tudo que é mentira, a tudo que é engano e que está em alta em nossos dias, né? E é claro, o engano, a mentira, está em alta porque a Bíblia explica isso. Lá em 1 João 5,19, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo vive sob influência satânica. E Jesus acrescenta mais. Em João 8,44, ele se volta para políticos e religiosos da época, aqueles partidos religiosos e políticos também, e ele diz para aquela turba que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não há verdade nele, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, encher a mente daquilo que é verdadeiro, né, é a gente selecionar o que a gente lê, o que a gente assiste, ouve. E Jesus deixa também uma receita maravilhosa lá na oração sacerdotal de João, capítulo 17, versículo 17. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é uma fonte de verdade, é uma ludíbrio, um engano na boca do nosso Senhor. Então, deixa a mente do que é verdadeiro. E o conselho continua: tudo que é respeitável, ou seja, tudo que se opõe àquilo que é profano e desonroso, né? Tão presente nas nossas programações, tanto televisivas
como nas redes, uma enxurrada, né, de desonra, de desrespeito, de profanação ao sagrado. E aí então, Paulo recomenda também lá em Filipenses, nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, a fim de que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio a essa geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então enche a sua mente da palavra de Deus. E ele continua: tudo que é justo, ou seja, que sofre uma gigantesca oposição, né? Tudo que é justo diz respeito àquilo que é certo. E veja o que Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetizou no capítulo 5, no versículo 20, acerca das inversões de valores, não só presentes naquele período, mas que se encontra hoje. Ele diz: ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo, algumas traduções que chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que fazem da luz trevas e das trevas luz, que chamam amargo de doce e o doce de amargo. Então, o que é certo parece estar na contramão da nossa sociedade. É aquele pragmatismo distorcido, né? Que alguns, infelizmente, até alguns religiosos aderiram. Não importa o que é certo, a questão é o que dá certo. E o Paulo continua o conselho, ele diz: tudo que é puro, ou seja, que é moralmente limpo e imaculado, opondo-se a tudo que é imundo, sujo, né? E que obstrui a santidade de Deus em nossas vidas. Então, nós temos que, num mundo tão lamificado, se manter a sua pureza é um desafio. Paulo, então, recomenda: olha, coloca coisas puras na sua mente, lembre-se do Deus Santo que te chamou. E aí nós fechamos isso aqui com o conselho do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, ele prossegue e dizendo: tudo que é amável, ou seja, tudo que é agradável, principalmente opondo-se às más notícias, a tudo de ruim que a gente lê, vê, ouve, né? E que muitas dessas notícias tornaram-se verdadeiros gatilhos, disparando, poxa, doença para tudo quanto é lado, pessoas escravas desses programas sensacionalistas, onde só exalta o que é ruim, o que é danoso. E aí então, eu recomendo, junto com o apóstolo Paulo, para você, né, que você abrace tudo que é amável. Quer um conselho? Veja o que Davi diz no Salmo 27, versículo 13. Eu pereceria se não cresse que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. E o Salmo 112, no versículo 7, o salmista exalta, né, a postura do justo, que ele ouve as más notícias, mas seu coração permanece firme no Senhor. Bom, então, enche a sua mente, seu coração, seus pensamentos de tudo que é amável. E ele continua: tudo que é de boa fama. Olha, hoje os antagonistas estão em alta. Notícia boa não vende, só notícia ruim. Se tornou a máquina de vendas dos grandes jornais. Impressionante como notícia ruim vende. E isso acaba maculando, né, aqueles que são sinceros e bons nos que fazem, mas só dão voz para aqueles ruins. Então você vê o mal policial, parece que ele vai lamear uma corporação toda,
um mau líder religioso, quando tem tantos maravilhosos. Mas, infelizmente, notícia boa não vende. E os protagonistas, eles sempre perdem para os vilões dos nossos dias. Impressionante, né? Nós estamos perdendo a capacidade de aplaudir o bom, o honesto, o decente. Então eu recomendo que você abra a sua Bíblia com bastante calma, nesse muito tempo que Deus tem te dado. Leia Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai ter lá exemplos, paradigmas de homens e mulheres que nos ensinaram a vencer as dificuldades da vida com uma postura de excelência. Inclusive, o próprio livro, o autor testifica que o mundo não foi digno de recebê-los. E ele continua, olha, se houver alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe seus pensamentos. Então nós estamos vivendo assim os últimos dias da igreja na terra e o mal, ele está em alta. E poucas coisas a gente vai ver que são dignas, né? E que merecem algum louvor. Portanto, o conselho de Paulo é que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com essas boas coisas. Até porque alguém já disse que mente parada é a oficina do diabo. E São Agostinho nos deu uma lição. Você não pode proibir que um pássaro pouse na sua cabeça. Você pode impedir que ele faça um ninho. Então, selecione aquilo que você lê, aquilo que você ouve, porque isso fatalmente vai te levar a pensamentos bons e ruins. E eu quero dizer que a nossa mente é um campo de semeadura. O apóstolo Paulo, inclusive, em Gálatas 6:7, ele nos orienta a selecionarmos essas sementes, porque não existe semente neutra na vida. Então ele diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porquanto tudo que o homem semear, ele também ceifará. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas o que semeia na carne, dela colherá morte e corrupção. Então vamos exercitar nossa mente, vamos enchê-la de bons pensamentos. Eu quero encerrar nossa fala de hoje, nossa breve reflexão, com as palavras de um pensador e escritor, né, chinês, que ele diz o seguinte: vigie seus pensamentos, eles se tornam em palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam seus hábitos. Vigie os seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie o seu caráter, eles se tornam o seu destino. Deus te abençoe e pense nisso.